De volta e começa agora o quadro Em Debate. Vamos lá, hein, pessoal? Todas as terças e quintas-feiras nós temos aqui temas relevantes apresentados com duas opiniões, né? Nossos debatedores vêm para discutir e, claro, trazer visões diferentes para que você em casa, você no serviço, onde você estiver, possa construir a sua opinião. Nós vamos abordar que dezenas de profissionais do setor de eventos participaram de uma manifestação pacífica na tarde desta terça-feira, pedindo o retorno das atividades em Poços de Caldas. O setor, que conta com 2.138 profissionais, está parado há mais de 5 meses. E nós também vamos debater que justamente os profissionais do setor de eventos participam hoje às 3 horas da tarde de uma reunião com representantes do Comitê Extraordinário Covid-19 em Poços de Caldas, na Secretaria Municipal de Saúde. Já aqui no estúdio, o professor de Ciência Política e Gestão Pública, advogado e mestre em Administração Pública, Camilo Oliveira. Muito obrigado mais uma vez, Camilo, pela sua presença. E também o professor de Ciências Jurídicas, advogado e doutorando em Direito Comparado pela Universidade Autônoma de Lisboa, William Louro, também já está conosco aqui em nossos estúdios. Bom, para começar a introdução de hoje, Camilo Oliveira trazendo até mesmo essa exposição de ideias quanto ao setor de eventos em nosso município. Boa tarde, Galo, professor William, prazer estar aqui novamente. Bom, primeiro, o que eu já venho sistematicamente falando aqui no nosso programa é que há uma insensatez no processo de flexibilização no município. E agora, né, esse processo que vem sendo feito com a reabertura indiscriminada de diversos setores, ele tem gerado reflexo nos números. Os números que antes nós falávamos aqui em programas anteriores eram, de certa forma, confortáveis em relação, sobretudo, aos leitos ocupados, ele teve uma crescente. Nós estamos praticamente 50% dos leitos ocupados com casos de Covid-19, além de um número maior, chegando a quase 1.000 casos determinados, diagnosticados, deferidos, reconhecidos pela Secretaria de Saúde. Então nós vimos que o processo de flexibilização, a reabertura indiscriminada, né, sem seguir todos os parâmetros, talvez que fossem adequados, levou a um aumento crescente no caso. Então eu reafirmo aqui a minha posição, que eu sou contrário à forma como esse processo vem acontecendo. Ele é indiscriminado, ele não segue as melhores orientações no sentido de combate à pandemia. Tanto é que os números estão aí e que não me permitem mentir. Por outro lado, se esse processo vem sendo feito, né, se o Comitê do Covid, a administração municipal, ele tem priorizado esse processo de reabertura, não seria tardio, né, que agora também chegasse aqueles representantes das empresas, né, e também os profissionais da área de eventos, que é um setor econômico importante para o município. Discutimos aqui quando falávamos da necessidade de um centro de eventos e reafirmamos aqui também naquele momento que não entendia ser o mais adequado. Mas trazer esse assunto, haver representação desses profissionais nesse momento é importante, claro, ouvindo sempre os melhores aconselhamentos, discutindo com o comitê. Penso que essa reunião que deve acontecer hoje, ela será fundamental para esse processo de flexibilização também para esse setor. Então, apenas para deixar bem claro, eu sou contrário do modo como vem sendo feito, mas já que está sendo feito, que as decisões estão sendo tomadas dessa forma, nós não podemos deixar um setor afastado e priorizar apenas outros setores. Certo, introdução do professor Camilo. Agora a oportunidade do professor William Louro aqui no Em Debate. Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem aí de casa. Boa tarde, Galo. Boa tarde, professor Camilo. Bom, eu tenho um posicionamento um pouco contrário em relação a essa flexibilização. Nós temos assistido nos últimos dias, de fato, é importante que a gente entenda, Poços de Caldas ficou por muito tempo na fase verde ali, em relação aos leitos de UTI ocupado, e agora estamos, de fato é preocupante, mas estamos ainda na fase amarela, ou seja, praticamente 50% dos leitos ocupados por casos de Covid. Mas se a gente analisar a média móvel
dos últimos dias, que é importante que se analise, né? Hoje nós tivemos, ainda é um número muito alto, né? Mas nós temos hoje uma queda de quase 20% na média de mortos, no caso 650 mortos diários. Isso é um valor um número muito grande, mas reflete aí, tem aí um viés de queda em relação a 14 dias atrás, a 7 dias atrás, na verdade, que é a média móvel que se estabelece, e também o número de casos vem diminuindo. O fato é que a gente a pandemia não acabou, apesar de que algumas pessoas aparentemente acham que a pandemia não acabou, a gente vai atravessar, a gente está atravessando de maneira a superar isso. E quando a gente fala de superar, nós precisamos verificar também essa flexibilização. E a flexibilização dentro de um plano que está sendo tomado é importante nesse sentido para que todos os setores da economia sejam beneficiados. Esse setor importantíssimo, que é o setor de evento, eu entendo que é importante que as pessoas sejam escutadas, né? Nós precisamos escutar as demandas dessas pessoas, é importante para todos essa flexibilização também ocorra para o setor de eventos dentro, obviamente, de todas as medidas sanitárias, todas as medidas de proteção, para que possamos, melhor dizendo, conciliar o exercício dessa atividade tão importante para essas pessoas, mas também a saúde das outras, de todas as demais que vão participar ou que de forma direta ou indireta participam desses eventos. Então, é importante que ouçamos essas pessoas, que essas pessoas sejam ouvidas e que se estabeleça um plano que, na minha opinião, já que nós estamos fazendo essa flexibilização há algum tempo, já deveria ter sido contemplado. Tá certo. Então, a introdução de ambos debatedores aqui no Em Debate. Quero só relembrar que dezenas de profissionais do setor de eventos, eles participaram de uma manifestação pacífica na tarde desta terça-feira pedindo o retorno das atividades em Poços de Caldas. O setor que está parado há mais de 5 meses. A concentração dos manifestantes foi em frente ao Monumento Minas ao Brasil, na Praça Pedro Sanches, e no local os profissionais fizeram um minuto de silêncio pelos 128.694 mortos pela Covid-19 no Brasil. Depois, os participantes seguiram para a porta da prefeitura, onde pediram uma retomada do setor com todos os protocolos e cuidados em prevenção ao novo coronavírus. Professor Camilo, para a gente começar de vez o nosso debate, falando um pouquinho sobre o setor de eventos, o senhor acredita que dentro dessas medidas de flexibilização, às quais o senhor já se posicionou contrário à questão das medidas, o senhor acha que deveria ser incluída lá atrás, junto ao turismo e tudo, já que elas já estão sendo efetivadas em nosso município? Bom, já que nós estamos nesse processo, né, que o comitê que orienta a medida das flexibilizações tem adotado, né, essa política de reabertura, né, de reaquecimento da cidade, eu penso que esse setor, que é absolutamente importante, também deveria ter sido ouvido. E o professor William bem disse, né, as pessoas precisam ser ouvidas, os setores precisam ser ouvidos. Aliás, deveriam ter sido ouvidos lá no início da pandemia, e não apenas agora, né, até para que pudesse, ao longo desse tempo, né, esse setor importante ter tido os impactos mitigados, através aí, inclusive, da possibilidade da produção de eventos através de lives, fomentado pela própria administração. Veio, mas veio de forma tardia. Então é importante reforçar isso. Os setores devem ser ouvidos a fim de que não haja privilégio para um em detrimento de outro. No entanto, daí eu discordo um pouco com o professor William fala, eu acho que os números, eles sim são alarmantes, né? Nós vivenciamos nesse final de semana, nesse feriado aqui na cidade, o que eu chego a dizer que é uma insensatez, né? Houve a flexibilização, houve a reabertura, mas não há fiscalização nenhuma, está todo mundo na rua, muitas pessoas sem máscara, muitos estabelecimentos comerciais não obedecendo às normas que foram impostas, inclusive como condição para a reabertura. Então, já que adotamos esse processo de flexibilização da forma que foi feito, acho que a administração municipal ela tem que rever, sobretudo, a questão da fiscalização, a fim de que as pessoas possam sim retomar suas atividades, possam sim sair, mas dentro de uma margem de segurança. E isso não aconteceu. Repito, isso não aconteceu ao longo desse feriado. O que nós vimos, aliás, foi o desrespeito por pessoas que não se preocupam com os outros das medidas que estão sendo adotadas.
Falando deste tema, professor William, foi anunciado via decreto pelo prefeito Sérgio Azevedo, junto ao Comitê Covid-19, até a questão da liberação de reuniões de até 30 pessoas que não seriam aglomerações. E até uma bandeira levantada pelos profissionais do setor de eventos, no sentido de que eventos poderiam então ser realizados respeitando todo esse distanciamento. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Do que é e o que não é aglomeração agora está sendo estipulado também aí pelo comitê. Bom, primeiro essa questão do que aconteceu no final de semana, no feriado prolongado. De fato, nesse ponto eu concordo com o professor Camilo, da falta de consciência de algumas pessoas que acham que a pandemia acabou. Aliás, não só no município de Poços de Caldas, estou falando em nível Brasil, O que nós vimos nas praias aí de todo o território nacional, nós estamos obviamente num clima, apesar de estarmos ainda no inverno, num clima de verão, porque muito quente, que seco, e as pessoas saem de casa, vão para as praias e se aglomeram e não mantêm a distância, não usam máscaras, e isso poderá afetar aí, o número de casos, poderemos ter um aumento, aí nós vamos ter que esperar aí no mínimo 14 dias, 15 dias para ver esse reflexo. Tomara que não aconteça, mas a probabilidade disso acontecer é muito grande. Então, de fato, as pessoas precisam ter consciência que a pandemia não acabou. Por outro lado, essa flexibilização que é necessária para que todos os setores da economia tenham esse reaquecimento que possam gerar divisa, gerar lucro, gerar emprego, gerar renda, Mas nesse caso também concordo nesse sentido que nós precisamos ter a fiscalização. A fiscalização ela é importante. E essa questão da gente ter liberado aí, reuniões de até 30 pessoas, nós temos que verificar como que isso será realizado. Se a gente colocar 30 pessoas dentro do ambiente fechado, pequeno, a aglomeração será inevitável e, consequentemente, a possibilidade de disseminação do vírus vai ser muito maior. Agora, se a gente tiver parâmetros ou protocolos para que essas reuniões sejam em locais abertos ou locais amplos, com uma fiscalização, será possível que essa retomada seja de forma consciente e gradual. Mas o mais importante de tudo, que, na verdade, eu julgo dois fatores. Primeiro, a consciência das pessoas, que a pandemia não acabou, então tem que ter essa precaução de usar máscara, lavar as mãos, usar álcool em gel e manter um distanciamento necessário. E segundo, a necessária fiscalização, porque é uma flexibilização que é importante, que é necessária para que, mais uma vez, todos os setores da economia sejam contemplados. Mas se essa flexibilização vier sem fiscalização, aí nós vamos ter, consequentemente, um aumento no número de casos, que poderá ser muito prejudicial para toda a sociedade. Bom, ainda no tema, 2 representantes dos profissionais do setor de eventos participam às 3 horas da tarde de hoje de uma reunião com representantes do Comitê Extraordinário Covid-19 em Poços. O encontro será realizado na Secretaria Municipal de Saúde. Na oportunidade, vai ser entregue um documento informando que 2.138 profissionais que estão parados desde o início da pandemia do novo coronavírus. A ideia é que as informações sejam repassadas ao Comitê Estadual com o objetivo do governo de Minas Gerais rever algumas medidas que poderão ser modificadas ou sugeridas. Professor Camilo, entrando neste tema da reunião e até mesmo falando um pouco já da manifestação. Não é a primeira manifestação que ocorre em Poços de algum setor específico. Tivemos manifestações na época também dos comerciários de Poços e empresários. E só então, após as manifestações, tem havido essa conversa por parte do município. Será que cada setor vai ter que fazer uma manifestação para conseguir ter voz com a administração? Bem, Galo, é o que eu falei há pouco, O pensamento deveria ser que lá atrás, quando essa pandemia se iniciou, fossem feitas averiguações para que todos os setores fossem, de certa forma, contemplados ou tivessem alguma medida de mitigação do impacto, dos efeitos, sobretudo econômico, que essa pandemia nos trouxe. Então, na verdade, quem grita mais acaba alcançando o seu objetivo. As pessoas
Repito, o professor William bem disse isso. As pessoas devem ser ouvidas, os setores devem ser ouvidos. Mas eles deveriam ser ouvidos sem a necessidade de ter uma manifestação. A manifestação, que é absolutamente legítima e importante, ela é a expressão última dessa tentativa de diálogo com a administração municipal, que é quem, através do Comitê do Covid, realmente toma as decisões. Então nós deveríamos ter aberto um espaço de diálogo, já que foi constituído um plano de reabertura econômica, de reaquecimento econômico. Esse setor jamais poderia ter sido deixado de lado, ainda mais com as características que a nossa cidade tem. Uma cidade turística, uma cidade que é conhecida pela produção de diversos eventos, e eventos que são importantes não só para a cidade, mas que são importantes para a região. É claro que esse cenário de Covid, ele traz uma série de limitações que são maiores, talvez, nesse setor. Mas, para mim, parece ser um contrassenso, né? Os bares abertos, recebendo diversas pessoas, locais fechados, recebendo diversas pessoas. Nesse momento, pré-campanha, realização de convenções com um número muito maior de 30 pessoas, isso aconteceu nos últimos dias. Isso vem sendo realizado de forma totalmente sem controle, à margem de qualquer tipo de fiscalização. E não à margem no sentido de clandestinidade, à margem no sentido de que a administração não é eficiente na fiscalização da flexibilização que ela mesma autorizou. Ora, se ela autorizou a flexibilização de determinado setor com determinadas imposições e determinadas regras, cabe a ela fiscalizar que isso está acontecendo, que isso está sendo obedecido. E o que temos visto, infelizmente, é que não tem sido observadas todas as melhores regras, as melhores orientações no sentido ao combate do coronavírus. Por outro lado, como já disse também, é importante a expressão de determinados grupos, de determinados setores. E, infelizmente, o setor dos eventos apenas agora conseguiu, né, ser ouvido, tanto que hoje, né, ocorrerá essa reunião e que talvez possibilitará a retomada de algumas atividades seguindo as precauções necessárias, mas que essas precauções, enfatizo mais uma vez, sejam fiscalizadas, que elas ocorram dentro daquilo realmente que está sendo proposto pelos representantes do setor e que será deferido pelo comitê. Professor Camilo, ainda contigo, falando um pouquinho sobre, até a fala anterior que eu trouxe aqui, sobre a reunião. Serão 2 representantes e vai ser entregue um documento com o número de pessoas, né, profissionais da área de eventos de nosso município. Isso engloba fotógrafo, engloba pessoas que são fornecedores também para a realização de eventos, tudo isso. E nós tivemos aqui justamente esse posicionamento por parte da administração que a análise será, na verdade, encaminhada ao Estado. Né? Ou seja, aquela questão que eu até me recordo que o senhor em outras oportunidades tinha comentado, que decisões um pouco mais espinhosas seriam repassadas ao Estado. Isso se enquadra nesse momento, na sua opinião? O que o senhor acha? É exatamente isso, Galo. É o que está acontecendo. A administração, quando se vê diante de uma decisão mais difícil de ser tomada, inclusive pela repercussão, ela se vale do regramento do Estado. Daí é o Estado que é o responsável. Agora, quando ela tem pressa, quando ela tem algum interesse em apreciar determinado pedido, ela age por ela própria e esquece aquilo que o Estado fala. Então, na verdade, é o que eu disse anteriormente. Quem grita mais acaba que consegue alguma coisa. Bacana. Professor William, ainda neste tema, continuando a questão da reunião, o senhor acha que é necessária a questão da voz, mas o senhor acredita que a reunião terá um resultado para esses profissionais que estão parados desde março, junto a essa análise desenvolvida e talvez eventos de maneiras adaptadas a serem realizados? Olha só, é importante que essa reunião seja realizada para que todos os representantes, né, desse grande setor, né, importante setor do nosso município, que é o setor dos eventos, sejam representados por essas pessoas e levem ali as suas pretensões para o governo municipal. Essa questão de passar, né, porque eles vão absorver, né, o governo municipal vai absorver aquilo e vai levar para o comitê estadual, porque nós somos obrigados, nós temos uma decisão judicial e todos os municípios devem aderir àquela programa Minas Consciente, sob pena de algumas sanções que foram estabelecidas na decisão judicial. Então, todavia, nesse segmento, o que a gente tem que fazer? O município não tem como tomar uma decisão, né, sem que o que seja referendado, ou melhor dizendo, autorizada pelo Estado dentro da onda que nós encontramos. Nós nos encontramos na onda amarela,
né? Vamos rever essa onda aí daqui a alguns dias, né? Nós temos que ficar 28 dias dentro de uma onda e após esses 28 dias nós vamos verificar se houve um aumento ou uma diminuição de número de casos, número de internações, para saber se avança por uma flexibilização maior ou se mantém nessa ou se por um acaso vai regredir. Então todas as decisões devem ser compartilhadas. É assim que se faz um plano de flexibilização que seja um plano eficiente, porque se nós temos um plano estadual e se cada prefeito tomar a decisão por si só, aí vai virar bagunça e não precisaria de um plano em nível estadual. Então, nesse sentido, é importante que essas demandas sejam levadas para o governo estadual e, em conjunto, o município, porque cada município tem a sua regionalidade, a sua peculiaridade, e isso deve ser levado para esse comitê estadual, para que juntos, município e estado, encontrem uma maneira eficiente dessa flexibilização e que, mais uma vez, possa contemplar todos os setores, inclusive o setor de eventos, que mais uma vez, um setor muito importante. Mas só mais uma questão que eu acho incongruente, que é incoerente. Se os bares estão abertos, se nós temos a possibilidade de abertura dos bares, claro, com uma capacidade de lotação menor, ou seja, nós temos aí 30%, 40% da ocupação, por que não autorizar, por exemplo, uma música ao vivo? E aí já contemplaria alguma dessas pessoas, né, que estão dentro desse setor de eventos. Isso para mim é algo incongruente. Qual é a diferença de ter a música ao vivo ou não ter a música ao vivo, se nós vamos ter uma limitação de ocupação? Então esse tipo de coisa precisa ser melhor trabalhado, e com essas reivindicações, as pessoas sendo ouvidas, eu acho que a gente vai tendo aí um freio de arrumação para que isso seja estabelecido e essa flexibilização seja boa para todos os envolvidos. Professor William, só aproveitando rapidamente mesmo esse apontamento, né, eu até concordo essa questão junto ao programa Minas Consciente, mas queria que o senhor falasse até mesmo do que eu comentei anteriormente, da questão do decreto, né, que permitia aí as reuniões de até 30 pessoas. Não seria um momento, talvez, do próprio município fazer outro decreto autorizando eventos com uma porcentagem aproximada, ou nesse caso realmente precisaria dessa autorização estadual? Porque se a gente for pensar, então pode ser que o município deveria pedir essa autorização em âmbito estadual para as reuniões de 30 pessoas, para a gente fechar esse tema também. Na verdade, a questão, a gente tem que ter um pouco de bom senso, né? Enfim, e se a gente tem essas delegações, porque nós temos um plano em nível estadual que todos os municípios devem aderir. Nós aderimos e estamos aí dentro desse Minas Consciente, nessa fase amarela. Dentro desse plano, os municípios têm uma certa liberdade para verificar o que é melhor para a sua peculiaridade. E se nós temos esse decreto que foi baixado aí por conta da possibilidade de reunião de 30 pessoas, certamente é porque está autorizado por esse plano em nível estadual, e isso deve, obviamente, ter sido discutido com esse comitê. E aí eu concordo com o professor Emílio no sentido de que essas pessoas precisariam ser ouvidas antes mesmo de se manifestarem. A manifestação é justa, é importante, porque é a última ratio, ou seja, não conseguiram ser ouvidas, vamos nos manifestar para ver se nos ouvem. Mas essas pessoas poderiam ter sido ouvidas antes, lá naquele plano que já discutimos aqui, o plano de flexibilização da economia, etc., de retomada da economia. Essas pessoas precisariam ser ouvidas e, ao que parece, pelo que nós temos no cenário atual, não foram ouvidas. Aí, então, essas pessoas precisaram se manifestar, e aí, hoje, com essa reunião, é capaz de que chegam aí a um denominador comum para que, com segurança, com sensatez e principalmente com consciência, consigam essa flexibilização para esse setor tão importante. Perfeito. Vamos agora às considerações finais, começando com o professor Camilo Oliveira. Se o setor dos eventos ele é tão importante, como todos nós aqui reconhecemos que e se a administração realmente precisa submeter as decisões ao governo do estado, ao comitê estadual, por que isso não foi feito antes? Nós fizemos um plano municipal, uma política pública, né, que inclusive gerou gastos públicos para sua confecção, e lá estabelecia um cronograma de reabertura, de reaquecimento do comércio. Então, por que naquele momento esse setor não foi chamado, dada a importância e a relevância que ele tem,
tem para também contribuir na sua elaboração e, nesse momento que estamos, talvez já terem reiniciado as suas atividades. O que parece é que falta bom senso nas decisões. Nós fizemos a reabertura do turismo sem a possibilidade da abertura dos pontos turísticos. Nós fizemos também a abertura dos bares e restaurantes sem que todas as regras fossem devidamente observadas ou que houvesse uma fiscalização efetiva. Também tivemos outras medidas que foram adotadas, como a possibilidade dos profissionais da área dos esportes, da educação física, de reiniciar as suas atividades, no entanto, sem a reabertura do Parque Municipal, que é o principal espaço público para atividade esportiva. Então nós estamos diante de um cenário de que aquele que se manifesta, que faz mais lobby, ele consegue que as suas medidas, que a sua flexibilização, que a retomada da sua atividade ocorra. Aqueles que não têm tanto poder de lobby, eles acabam ficando para um segundo plano, à mercê aí da justificativa de que o comitê estadual tem que fazer. Então falta bom senso. Ao longo dessas semanas e dos nossos debates, nós podemos observar isso, que existem diversas incongruências. Ou seja, fizemos um plano, como disse há semanas atrás, capenga. E agora a demonstração desse plano capenga, ela está bem evidente para todos. Considerações finais agora do professor William Louro. Bom, é importante que a gente entenda que ainda estamos numa pandemia, né? Estamos atravessando essa pandemia e todos nós temos que ter consciência disso. Então, cada um de nós precisamos ter as atitudes pessoais de consciência no sentido de usar máscara, lavar as mãos com gel, manter o distanciamento, né? Ter o álcool gel, lavar as mãos, enfim, manter o distanciamento necessário, porque ainda estamos numa pandemia, né? A premissa é essa. A partir daí, algumas questões realmente estão sem respostas. Essas todas colocadas pelo professor Camilo, por exemplo, a reabertura da possibilidade das práticas esportivas sem o Parque Municipal não faz o menor sentido. Aí eu chamo a atenção por um outro detalhe importante que nos afeta a mim, afeta o professor Camilo e afeta uma grande parte dos profissionais aqui, grande parte de profissionais aqui em Poços de Caldas, como todo o Estado, que é a atividade judiciária. Eu estou dizendo, por exemplo, por que o fórum está fechado, ou seja, os processos físicos a gente não pode ter acesso aos processos físicos, não tem andamento. Isso é algo que não temos uma resposta, né? Não temos uma resposta e aí ficamos nessa questão. Mais ou menos o que nós estamos vivendo é algo inusitado, nunca vivemos isso, e aí eu sinto que nós vamos sempre na tentativa e erro, né? Vamos tentar fazer assim, se der errado a gente volta atrás, se der certo a gente avança. Isso é muito perigoso porque demonstra que, mesmo que alguns demonstrem que temos planos, que estabeleçam planos, enfim, pode ter aí, causar uma insegurança na população. E aqui eu chamo a atenção por uma questão muito importante, que esse número altíssimo de morte que nós temos muito por conta da conduta de alguém, né, do nosso governante máximo que deveria dar exemplo e não dá, e aí nós vemos, e isso segue em todos os segmentos, e a gente tem esse número altíssimo de morte por conta da falta de consciência das pessoas, na maioria das vezes estimulada por alguém que precisaria dar o exemplo. Perfeito, fechado mais um debate aqui no Plantão da Tarde. A você que sempre nos acompanha às terças e quintas-feiras, a gente volta com os nossos dois debatedores. Camilo, muito obrigado. William Louro, também muito obrigado pela presença. E a você que está em casa nos acompanhando, onde estiver, obrigado também pela audiência. Eu volto às 7 horas da noite com mais Plantão 47. Até mais, gente. Boa tarde. Tchau.